Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Listando Ponto. Eu sou Ronaldo Souza e hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da nova educação que as universidades e as entidades de ensino precisam implementar para continuarem relevantes na sociedade atualmente. Mas antes de irmos ao conteúdo desse nosso vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, apertar aí no gostei, deixando o seu like para dar mais relevância aqui para o canal. Bem, a educação de massa que vivenciamos hoje é a mesma ou muito similar da que foi idealizada lá na primeira Revolução Industrial, onde as escolas, por meio de uma grade curricular, definiram o que e como seria o ensino, sem se preocupar com as necessidades individuais e com uma visão mercadológica que se movia muito lentamente naquela época, deixando o próprio indivíduo complementar o ensino de forma mais personalizada e assim se diferenciar. Afinal, como diz um famoso personagem do Scott Adams, o Gilbert, espaços padronizados produzem ideias padronizadas. Então, como podemos desenvolver a criatividade, a capacidade de resolver problemas e a necessidade do indivíduo ser feliz no ambiente de trabalho e tantas outras habilidades comportamentais indispensáveis para um profissional ser bem-sucedido? Poderia ser por meio de uma educação buscadora e despolinizadora, onde a educação escolar é diferente de aprendizado, como o pensador Ivan Illich indica em seu antigo, transgressor e indispensável livro Sociedade Sem Escola, ou por uma educação mais personalizada, que se utiliza de narrativas e tecnologias que unam a escola e a vida, conectando todas as áreas do conhecimento, como indica a Michelle Sander em TEDx, onde ela fala sobre o futuro da educação. O caminho se descobrirá no caminhar. Mas alguns fundamentos nos indicam que a educação precisa mudar. E aqui eu lanço mão das propostas que o Sandro Magaldi e o José Salib Neto fizeram do seu livro O Novo Código da Cultura, onde eles listam como elementos indispensáveis o foco na autonomia do indivíduo, os métodos de resolução de problema, um corpo acadêmico aliado, um expert de mercados, onde tem emendas flexíveis para formar especialistas generalistas. Eles colocam também que precisa se ensinar o aluno a aprender a desaprender. E também falam que o ato de errar tem que fazer parte do processo de aprendizagem. E por fim, eles colocam que todas as escolas precisam estimular o conhecimento sobre tecnologias. Então, vamos começar falando com o primeiro item, que é o foco na autonomia do indivíduo. Você não pode ensinar nada a ninguém, você apenas pode ajudá-lo a descobrir o que está dentro de cada indivíduo. Essa frase inspiradora é de autoria do astrônomo Galileu Galilei. E ela diz muito a respeito da necessidade de se compreender que cada indivíduo tem interesses pessoais e formas individuais de aprendizados. Por isso, não se pode padronizar o ensino, pois além de discriminatório, ele cerceia oportunidades. Hoje o professor não é mais o único detentor do conhecimento. Os métodos, eles têm que ser mostrados, eles têm se mostrado ultrapassados, o que nos leva à necessidade de mudança, que poderia se dar por meio de uma gamificação, por exemplo, para encorajar cada pessoa a descobrir a sua melhor forma de aprendizado, valendo-se não apenas da escola, mas de toda a teia educacional, família, amigos, lazer, comunidade, tudo isso. Agora nós vamos falar sobre os métodos de resolução de problemas, que é também uma questão que as escolas precisam
ensinar a seus alunos, porque resolver problemas é uma das habilidades mais desejadas pelo mercado em profissional que tenha, para que um profissional tenha relevância nesse universo empresarial. Mas como as escolas podem desenvolver mecanismos que possibilitem provocar nas pessoas a busca por trilhas de conhecimentos que desenvolvam essas habilidades? Um dos caminhos poderia ser propondo métodos atrelados ao pensamento lógico, criativo e inventivo, mas com foco indispensável, privilegiando os interesses do indivíduo, estimulando um aprendizado mais abrangente de uma área, das áreas diversas, aquela que seja a principal área de seu interesse de conhecimento. Afinal, as fronteiras entre as disciplinas, elas foram rompidas e ao mesmo tempo que isso se torna um elemento desafiador, também se mostra necessário a esses novos tempos. O terceiro elemento dessa lista, que o José Salib e o Magaldi falam no seu livro, é que nós precisamos ter, as universidades precisam aliar o seu corpo acadêmico com expert de mercado, porque a velocidade com que surgem novas tecnologias e novos conceitos exigem que as entidades de ensino unam, elas precisam ter maior flexibilidade para trazer todos esses elementos para o dia a dia do aprendizado, dando tempestividade e maior qualidade à educação. Os professores, eles atuarão cada vez mais como mentores, auxiliando os alunos na construção de suas trilhas de conhecimento. Os experts de mercados, eles terão o papel de trazer o senso de urgência do novo, da quebra das grades curriculares, enquanto os acadêmicos, eles orientarão a construção e a oferta do conhecimento de forma estruturada, desses novos conteúdos que estão sendo trazidos, possibilitando para os alunos uma experiência mais vívida no processo do aprendizado. Agora nós vamos falar sobre a necessidade das emendas, elas serem flexíveis para formar especialistas generalistas, que é uma coisa fundamental para esses tempos modernos. Os profissionais, eles precisam ter conhecimento em forma de ter, Esse conhecimento em forma de ter, ele é um termo que foi popularizado pelo Tim Brown, que foi CEO da IDEO. E o que isso significa, ter conhecimento em forma de ter? Significa que você precisa ser especialista em alguma área, mas também ter conhecimentos em outras áreas para que possam esses conhecimentos complementarem e suportarem aquela área onde você é especializado. E vamos aqui também a mais um questionamento, então. Como as escolas podem montar emendas curriculares que não estejam presas às grades? Especialistas indicam que, para essa finalidade, o indivíduo precisa ter abrangência intelectual e interação com outros profissionais. Então, o papel da escola é ofertar formas de promover essa multidisciplinaridade e competências socioemocionais, provocando curiosidade e interação tecnológica, ofertando acesso a conhecimentos complementares, tanto quanto esses conhecimentos forem necessários para o desenvolvimento do profissional. Agora, nós vamos falar sobre a necessidade das escolas ensinar os alunos a aprender como é que se desaprende, como é que se desapega a conhecimentos ultrapassados, que é um outro elemento muito necessário. Esse é um dos maiores desafios que os tempos atuais trazem para as unidades de ensino. A nossa cultura de acumularmos aprendizado, ela tem que ser remodelada e precisamos aprender a abrir mão de conhecimentos obsoletos em prol de novos saberes. Precisamos encarar a educação em uma perspectiva de futuro, pois, como coloca o professor José Gimeno Sacristan, que embora o ensino ele seja realizado no presente, ele dará frutos no futuro. E precisamos valorizar essa perspectiva, porque educar é fazer algo pelo amanhã.
E o que se desenha para o futuro é uma sociedade cada vez mais geradora de informação, de conhecimento, e os profissionais, para continuarem relevantes, né, sedutores ao mercado, eles precisam aprender a desaprender. E a escola precisa absorver essa demanda como os outros atores da teia de aprendizado já começaram a praticar. Agora nós vamos falar, né, sobre a necessidade de compreender que errar, né, que o ato de errar faz parte também do processo de aprendizagem. A sociedade ela está cada vez mais inovadora e não se inova sem experimentar e não se experimenta sem ser passível de erro. Por isso, precisamos aprender que o erro faz parte do aprendizado e esse modelo ele precisa ser debatido e aprendido nas escolas para que as pessoas não tenham medo de errar, para se extinguir, né, com essa cultura de punir os erros dos inovadores e assim cercear o experimento. Já não podemos mais admitir uma educação pautada em decorar respostas. Precisamos explorar novas possibilidades e né, de se consumir, né, um saber, estimulando as pessoas, né, a criarem seus métodos, suas maneiras de aprenderem e propagarem o aprendizado. O desafio que as escolas têm para essa necessidade são grandes, porque nós precisamos abandonar os velhos modelos e se fazer uma nova educação. E a gente sabe que isso não é fácil, mas é necessário. Agora nós vamos falar sobre a necessidade de se estimular o conhecimento sobre tecnologias já nas escolas, independente do nível, do grau do aprendizado que ela esteja passando, pontuando. Todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimentos, elas precisam, né, ter conhecimento de tecnologia. As tecnologias, elas estão reinventando as profissões, as carreiras, redefinindo o emprego. Independente da área de formação, do campo de atuação, o profissional do futuro ele precisa entender de tecnologia, ele precisa saber lidar com ela. A produtividade, a cultura analítica que se coloca, a capacidade de inovação, são alguns dos elementos que exigem conhecimento tecnológico. Não precisa ser um expert, mas precisa saber o que é, como e onde se aplica, quais os problemas que ela pode resolver, para assim você poder recorrer a ela sempre que for necessário resolver um determinado problema no dia a dia da organização. Então, para concluirmos, nós precisamos reforçar que o futuro da educação passa pelas metodologias ativas, que visam maior autonomia, maior satisfação com o ambiente escolar, desenvolvendo, né, um desenvolvimento de confiança e maior aptidão para resolver problemas. E a educadora, né, a Lilian Bach, ela que é autora de diversos livros sobre esse tema. Ela nos ensina se os espaços de aprendizagem, né, eles sejam online, remoto, físico, e aí como físico a gente entende sala de aula, as quadras de esporte, as praças, todas as áreas da comunidade, nós precisamos desenhar agora, focando, né, e nós precisamos focar que elas precisam ser utilizadas para aquilo que podem ser ofertados como experiência de aprendizagem. Nós teremos mais oportunidades de tornar a aprendizagem muito mais significativa se nós lançarmos mão de todas essas possibilidades e esses espaços de aprendizagem. E precisamos reforçar os pilares, né, que aqui a gente colocou, que são indispensáveis para essa nova escola, essa nova forma de aprender. Então, pessoal, assim nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui da série, né, Listando o Ponto. E eu gostaria de mais uma vez de convidar para deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar com os amigos e assim a gente poder propagar mais o que a gente vê aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau!